Parte 2 da aula 5, matemática. O assunto que será tratado é adição e subtração de raízes, racionalização e fatoração. Bom, adição e subtração de raízes, você só subtrai e soma raízes se eles estiverem com a mesma raiz. Portanto, se um exercício te dá uma soma de raízes, você tem que fatorar todos os radicando e deixar todos os radicando com o mesmo índice, para que você possa somar o que vem antes da raiz. Então aqui você racionaliza, corta o 2, que tem aqui a segunda, aí vai ficar 4, 2 vezes 2, 4, raiz de 2, mais, aqui você racionalizou os 3, fica 8 raiz de 2, menos 16 raiz de 2. Aí você depois soma, fica 12 raiz de 2 menos 16 raiz de 2 é igual a menos 4 raiz de 2. O exemplo B seria a raiz de 45 mais a raiz de 50 mais a raiz de 18 menos a raiz de 20. Você racionaliza os números para que o radicando fique o mesmo valor e a partir daí você faz a soma e a subtração das raízes. Então aqui 45 eu fatorei, ficou 5 vezes 9 e 5 vezes 9 é 5 vezes 3 ao quadrado. A fatorização de 50 é 5 vezes 10, a faturação de 18 é 6 vezes 3, menos a faturação de 20 que é 2 ao quadrado vezes 5. 4 vezes 5 é 20. Aqui eu racionalizei ainda mais, 10 é 2 vezes 5, aqui como tem 5 fica 5 ao quadrado. 5 ao quadrado corta e sai da raiz. O 6 vezes 3 eu botei 2 vezes 3 vezes 3, 2 ao quadrado vezes 5, menos 2 ao quadrado vezes 5. Aqui a gente resolve tudo, ó, fica 3 ao quadrado, fica 3 raiz de 5 mais 2 mais 5 raiz de 2 mais 3 raiz de 2 menos 2 raiz de 5. Ok? Então vai ficar 3 raiz de 5 mais 5 raiz de 2 mais 3 raiz de 2 menos 2 raiz de 5. Então você soma esses valores aqui, ó, que tem a mesma raiz, e subtrai os que tem esse com esse e esse com esse. Vai ficar 5 mais 3, 8 raiz de 2 mais raiz de 5, porque aqui é 3 raiz de 5 menos 2 raiz de 5. O que sobra? Raiz de 5. 1 raiz de 5, então só raiz de 5. Então você tem que somar sempre as raízes que tem o mesmo radicando. Radicandos diferentes você soma na mesma soma, mas só com aqueles que tem o mesmo radicando. Bom, racionalização. A racionalização eu vou fazer 3 exemplos que é o suficiente para você entender o mecanismo. Se você tem uma raiz quadrada na parte da fração, na parte que ele é o divisor. Então, quando você pega um exemplo assim, 1 sobre raiz de 2, para você deixar isso racionalizado, você multiplica por raiz de 2. Aí você é igual a raiz de 2 vezes 1, raiz de 2. E aqui você vai ficar a raiz de 2, do mesmo índice, você, portanto, preserva o índice e multiplica por 2 e soma por 2. Aqui é 1, aqui é 1, aí vai ficar 2 aqui. Então 2 ao quadrado é 4, a raiz de 4 é 2. Então você racionalizou. 1 sobre raiz de 2 é a mesma coisa que raiz de 2 sobre 2. Bom, mas você tem que entender com qual raiz você vai multiplicar aquela fração. Por exemplo, 2 dividido por raiz de 5 à terceira. Você tem que achar uma multiplicação, um valor que multiplicado com esse valor aqui suma a raiz. Então você multiplica por uma raiz terceira, você preserva o índice e olha a diferença para chegar no índice. Qual é a diferença? 2, 3 menos 1 é 2. Então você coloca
como potência. Para que ficar 5 ao quadrado vezes raiz de 5 à terceira, aqui vai ser aquela propriedade de preserva o índice e soma os coeficientes da potência. Então vai ficar a raiz quinta de 3 à terceira. Você, ó, a soma aqui, ó. Aí você corta a terceira e preserva o 5. E aqui você multiplica. Então vai ficar 2 vezes raiz à quinta. Raiz de 5 elevado ao quadrado, a raiz é a terceira. Elevado à terceira dividido por 5. Racionalizou. A mesma coisa aqui, ó. Deixa eu apagar aqui. A mesma coisa ocorre nesse terceiro exercício. Ó, 1 dividido por raiz de 2 elevado à quarta. Você tem que multiplicar o 2 com uma raiz em que 1 mais x seja 4. Então x tem que ser 3. Você tem que multiplicar por 3 elevado à terceira. Perceba. Se aqui é 4, você multiplica por 2 vezes elevado à terceira, porque ao multiplicar essas duas raízes, preserva o índice e soma os produtos. Vai ficar 3 mais 1. Isso aqui é a mesma coisa que 2 elevado à quarta. Você corta o índice e a potência, você fica com 2. Exatamente o que está acontecendo aqui. Soma os expoentes. Ao somar, você vai ficar com o mesmo índice da raiz e você corta ele com a raiz e preserva o número, o radicando. Então, vocês entenderam como é a racionalização. Você tem que multiplicar por um número que, quando aconteça o produto, consiga fatorar, consiga cortar tanto o número do índice como o número da potência do radicando. Vamos falar de como fatorar um número. O número é fatorado você pegando ele e dividindo pelos números primos desse número. Por exemplo, o primeiro número primo seria 1, então de ficar dividido por 1 aqui seria em vão. O outro número primo é o 2, então 8 dividido por 2 é 4, dividir por 2 de novo, 2, 1. Então isso aqui é 2 ao quadrado vezes 2. Então esse resultado aqui é 2 ao quadrado vezes 2, 2 ao quadrado some, então fica 2 raiz de 2. Essa é a resposta. Como que divide 25? 2 não divide, 3 não divide, números primos. E 5 divide, então 5 divide por 5 e 5. Isso aqui é igual a 1, 5 ao quadrado. Então a raiz de 5 ao quadrado, corto o índice com o expoente e fica 5. A raiz de 25 é 5. E de 900 você divide por número primo, seria por 3, então seria 300 por 3, 100, 100, tem o 10, seria 10, o 2, seria 2, 50, por 2, 25, por 5, 5, por 5, 1, então é 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Então a raiz de 900 é 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Corta os índices e faz a multiplicação. 3 vezes 5, 15 vezes 2, 30. Então a raiz quadrada de 900 é 30. 30 vezes 30, exatamente 900. Ok? 900. Então essa foi a aula, deixa o like, compartilha e até a próxima aula. Tchau!